Olá, alunos da disciplina de Geometria Plana da licenciatura em Matemática do IFRS-BG. Aqui é a professora Karine e hoje nós vamos falar sobre paralelismo e perpendicularidade, tema da nossa quarta aula. Para começar, vamos falar exatamente sobre retas paralelas. A primeira coisa que eu fiz questão de colocar aqui é que elas são coplanares. Duas retas, para serem paralelas, devem ser sempre coplanares. O que significa ser coplanar? Significa que elas estão no mesmo plano. O que significa ser do mesmo plano? Imaginem aqui que eu vou pegar essas duas canetas e eu vou pensar que elas são duas retas, certo? Se eu tiver uma reta aqui e uma reta aqui, elas são coplanares. Por enquanto eu não estou falando em paralelas, só em coplanares. A partir do momento que eu mexer uma dessas, por exemplo, colocá-la de pé, elas já não fazem mais parte do mesmo plano, certo? Muito bem. Vamos lá. Quando é que duas retas vão ser paralelas? A gente vai trabalhar com mais de duas, mas hoje nós vamos definir quando é que duas retas são paralelas. Então, a primeira das coisas é que para duas retas serem paralelas, ou elas são coincidentes, e aí o que significa? Aqui eu tenho uma reta R, e aí eu vou ter uma reta que coincide com ela, ou seja, todos os pontos. E eu tenho aqui uma reta S, que está aqui. Como é que a gente representa isso? A gente representa dizendo que elas são coincidentes. Se elas são coincidentes de iguais, então R é paralela a S. Ó, essa simbologia aqui, que são duas retinhas paralelas, significa paralela. R paralela a S, ok? Aqui do lado, eu tenho duas retas R e S. Elas não têm ponto em comum, nem agora na representatividade e nem se forem infinitas, né? Ó, já são retas, já tem as setinhas nos dois lados e elas são infinitas e elas nunca vão se encontrar. Como é que a gente vai representar isso aqui? Eu vou representar o seguinte: primeiro eu vou dizer que elas não têm ponto em comum. Eu vou dizer que se eu tentar fazer a intersecção entre elas, né? Será que existe intersecção entre elas? A resposta é não. É um conjunto vazio. Não existe intersecção entre elas. Então, R é paralela a S. Lembrando sempre que eu saio do pressuposto que elas são coplanares, porque pode ser que duas retas não tenham ponto em comum, mas por não serem coplanares, então elas não serão ditas paralelas, tá bom? Diminuir um pouco aqui. Vamos lá. Próxima coisa. O que é uma reta transversal? Reta transversal é a reta concorrente a outras duas retas distintas. Primeira coisa, concorrente. Concorrer na matemática significa cortar. Cortar não é uma palavra que a gente gosta muito, porque isso é uma coisa que a gente deixa para as tesouras e para as facas e não para as réguas, para as retas, perdão. Mas concorrente significa que ela vai passar por ela, tá? É quando elas, de verdade, quase a gente fala se cortar, né? Mas ela encontra as outras duas. Ó, concorrente tem intersecção, ou seja, intercepta. Intersecção. Ok? Então, coloquei aqui uma reta, vou chamar até de reta T, que é essa retinha aqui, tá? E como ela tá intersectando, ó, ela é concorrente a outras duas, e percebam que essas minhas outras duas não necessariamente precisam ser paralelas para elas terem uma reta concorrente. O que acontece com essa reta T? Ela corta tanto a R quanto a S, né? Ela intercepta tanto a R quanto a S. Portanto, ela é uma reta dita transversal. Porém, nós temos uma informação muito importante, que é o seguinte, tá? Se eu tiver essa reta transversal, certo? E ela for concorrente a outras duas retas, formando ângulos correspondentes congruentes. O que isso quer dizer? Os ângulos correspondentes são os que são formados na mesma posição por uma das retas e a reta transversal. Olha só, vamos pensar juntos aqui. Por exemplo, se eu for pegar este ângulozinho aqui, tá? Que eu vou chamar de alfa. Quem é o correspondente dele
Na reta de baixo, pensem o seguinte, onde é que esse alfa está sendo formado em relação à minha reta R, tá? Acima da reta R, concordam? E em relação à reta T, tá à direita ou à esquerda? À direita. Então, alfa tá acima de R e à direita de T. Onde vai ser o correspondente? O correspondente vai ser aqui, ó. Também acima de S e à direita de T. Então, aqui eu vou ter um outro ângulo, tá? Vou botar uma outra cor aqui. Vou ter um outro ângulo que vou chamar de beta. Para começo de conversa, alfa e beta são ditos ângulos correspondentes. Então, aqui no nosso exemplo, os ângulos correspondentes são alfa e beta. Tem só eles, prof? Não, gente, olha só, eu só não quero riscar demais o nosso exercício. Mas, por exemplo, assim, ó. Quem é o correspondente a este carinha aqui? Onde é que esse carinha tá? De novo, acima da reta, mas à esquerda da transversal. Acima da reta S, mas à esquerda da transversal. Então, olha aqui, ó. Se eu botar teta e gama também são correspondentes, ok? O que o problema me diz? Me diz o seguinte, que se alfa e beta forem iguais, tiverem a mesma medida, se alfa e beta forem congruentes, então R e S são paralelas. Opa, paralelas. Tudo bem? Tá. Mas a consequência disso é que nos interessa mais, pessoal. A consequência é o quê? Normalmente, os exercícios vão trazer para nós o seguinte. Já vão trazer para nós no enunciado que eu tenho duas ou mais até retas paralelas. Então, se eu tiver retas paralelas, isso aqui, né, já vem, por exemplo, no enunciado, o que isso aqui tem de consequência? Como consequência, eu vou ter que ângulos correspondentes serão congruentes, tá? Então, eu vou ter ângulos correspondentes congruentes. O que isso quer dizer? Vamos ver. Eu vou ter o seguinte. Vamos supor que eu tenha este ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, tá? Quem é o correspondente dele na reta abaixo? Ó, onde é que esse alfa tá em relação à paralela? Já sei que são paralelas, o exercício já me disse. Ele tá acima da paralela e à direita da transversal. Vai na outra paralela, acima dela, então, acima dela e à direita da transversal. O que acontece? Se aqui é alfa, aqui vai ser o quê? Alfa também. Tá? Mas aí a gente tem uma coisa que nós temos que lembrar dos exercícios, né, do tema da aula anterior, que fala em ângulos opostos pelo vértice. Gente, isso aqui não é um vértice? É um vértice, né? Tá? Esse ângulo aqui não é oposto ao ângulo alfa? São opostos, são formados pelas duas mesmas retas. Então, se ali é alfa, aqui também é alfa. Por consequência, aqui também é alfa. Por dois motivos. É oposto pelo vértice com o de cima e é correspondente a esse outro alfa aqui. Tá? Então, se eu tiver outro ângulo ainda aqui, por exemplo, o ângulo beta aqui, eu já tenho o oposto pelo vértice dele aqui, o correspondente deste ângulo aqui, olha onde é que esse cara tá, acima da reta à esquerda da transversal. Aqui, ó, acima da reta à esquerda da transversal, também é beta, e esse aqui é o oposto pelo vértice. Então, na verdade, a gente vai trabalhar praticamente com dois ângulos. Uma outra coisa que nós vamos precisar lembrar nos exercícios, tá? O que acontece na soma de alfa e beta aqui? Eles não estão sendo formados sobre uma mesma reta? Sim, né? Então, alfa somado com beta é um ângulo raso, ou seja, 180 graus.
Então, eu vou aproveitar e vou trabalhar uns exercícios com vocês, tá? Que estão na página 68. Lembrem que não são todos, né? Dessa vez eu selecionei alguns, então olhem nos slides, tá? Então, nós temos o seguinte. O exercício 130 diz que eu tenho as retas A e B. Ele já fala que são retas, tá, pessoal? Não precisa botar as setinhas aqui. Já sei que são retas, são infinitas, tá? E ele diz que elas são paralelas. Ele disse, mas eu botei como simbologia aqui. E ele quer saber qual é o valor de x. Agora eu vou ensinar dicas para resolver isso aqui. A primeira dica que eu dou é: sempre comecem a trabalhar o mais longe de x, se isso for possível. Eu tô falando isso porque tem exercícios que vão aparecer x, né, nos dois ângulos. Então, se isso for possível, comecem, né, o mais longe possível. E uma outra dica que eu dou, nesse exercício não vai fazer muita diferença, mas nos outros vão e vocês vão perceber. Uma outra dica que eu dou é sempre trabalhar com ângulos agudos. Lembrando o que são ângulos agudos? Os menores que 90 graus. Então, aqui eu tenho um 120, então não vou trabalhar com ele. De novo, esse é um exercício muito simples, não ia dar problema nenhum. Mas eu estou pensando sempre no melhor para vocês. Então, eu não vou trabalhar. Não vou trabalhar no x, vou trabalhar o mais longe dele possível. Então, em vez de trabalhar com o 120, que ele é obtuso, lembram? Maior de 90, eu vou trabalhar com este cara aqui, ó. Que é um ângulo menor que 90 graus. Quanto mede esse cara? Esse cara vai medir 60 graus. E por quê? Porque todo o ângulo aqui, ó, do 120 até fechar o verdinho é 180. Se eu tirar esse 120 que eu tenho, aqui já é 60. Aí, o que é que eu faço? Eu procuro o correspondente a ele na reta de baixo. Onde é que esse 60 tá? Ele tá, olha só, acima da reta paralela. Então, acima da reta paralela e à esquerda da transversal. Aqui é 60. Aqui não é o mesmo ângulo que eu tenho lá em cima? Portanto, imediatamente, o 60 e o x são o mesmo ângulo. Como as retas são paralelas, o x e o 60 são iguais. Já achei o valor do meu x. Esse é um tipo de exercício que a gente fala muito, né? E escreve bem pouquinho, tá? No máximo de cálculo que eu fiz, eu pude até fazer, né? Um cálculo mental do 180 menos o 120. Ok. Esse 131, letra B, tá? Ele fala que as retas R e S são paralelas, ó. R e S são paralelas. Gente, de novo, né? Esse é o típico caso que eu sempre falo pra vocês, que como professores de matemática, nós temos que cuidar muito, muito, muito para não deixar tudo paralelo à linha de visão. Porque daí a gente acostuma os alunos a só enxergarem desta forma e eles não conseguem enxergar geometricamente nenhuma outra coisa que esteja diferente disso. Como, por exemplo, se eu mudar um triângulo de posição, às vezes os alunos não enxergam onde é que estão os lados, ou qual é a altura e esse tipo de informação. Então vejam que aqui, ó, as retas paralelas são essas aqui. Eu tenho que pensar da mesma forma com elas sendo paralelas assim. Se eu tiver dificuldade, não tem problema. Eu viro a minha folha desta forma a deixar as retas paralelas assim, ok? Mas que entendam que elas vão aparecer de outras formas e é interessante trabalhar de outras formas. Bom, no exercício anterior eu disse, tentar começar o mais longe de x possível. Não dá nesse aqui. Os dois têm x. Então, eu tenho que escolher começar por um deles. Onde é que eu vou? Bom, eu vou pela minha segunda dica. Pelos que têm menos de 90 graus. Gente, aqui, como nenhum tem valor, eu enxergo que esse aqui é mais que 90, ó. Tá? Vou dizer pra vocês, pensem, se ele fosse 90 graus, ele seria uma coisa assim, né? Tá? Dei uma ignorada agora nisso, devia ter feito a lápis. Então, eu vou pegar esse x menos 30 graus. Onde é que tá esse x menos 30? Em relação à reta paralela, ele tá pra cima ou pra baixo da reta paralela? Para baixo. Então, nesse aqui, já sei que eu vou trabalhar abaixo da reta. Em relação à transversal, esse ângulo que eu pintei, ele tá à esquerda ou à direita? À esquerda. Então, olha só. Transversal, esquerda. Paralela, abaixo. Então, aqui também é x menos 30 graus. Ok. Antes foi bem rápido, o carinha estava em cima do x, ok. Só que o que eu tenho que enxergar aqui? Eu tenho que enxergar que se eu juntar
o meu x menos 30 com o meu 2x não dá um ângulo raso? Então, vou virar de novo a minha folha, né? E vou colocar aqui x menos 30 é igual não é igual a nada. X menos 30 somado com o 2x, somado, é igual a 180 graus. Aqui não tinha nada de igual não, né? Tá? Ficou feio aqui, né? Só para lembrar que é um mais. Bom, agora, x mais 2x, 3x. 180, para tirar esse 30 daqui, tá diminuindo, vou passar somando. 3x vai ser igual a 210 graus. O nosso x é 70 graus. Essa aula é muito mais fácil que a aula anterior, hein? Vamos lá. Próximo. 132 eu tenho que encontrar o valor de x e de y, tá? Também tenho que as retas R e S são paralelas. E aí vocês têm que cuidar o seguinte aqui, ó. Gente, são duas retas paralelas e eu tenho duas transversais. Eu não posso misturar uma transversal com a outra. Eu tenho que quase ignorar que a outra existe. Então, olhem só. R e S, e eu vou trabalhar com esta transversal aqui, ó. Que, inclusive, vou fazer o quê? Vou seguir com ela. Vou ampliar ela para ambos os lados. Vou trabalhar só com essa aqui, tá? Até pintar toda ela aqui, bem bonitinha. Então, não posso misturar essa transversal com essa. Não posso, não pode, tá? Então, vou trabalhar com essa transversal e as duas paralelas. Esquece que essa outra existe. Então, disso aqui, o que que a gente aprendeu? Mais longe possível de x, ou de y, ou de alfa, ou da incógnita que aparecer. Trabalhar com um ângulo agudo, é o que está acontecendo? É o que está acontecendo. Onde é que esse 60 graus está? Acima da paralela, concordam? Tá aqui a paralela, tá para cima da paralela, então lá na outra ela vai estar acima da paralela. A direita ou a esquerda? A direita, portanto, 60 graus. 60 graus e x são iguais? São opostos pelo vértice, estão ocupando a mesma posição? Não, né? Mas a soma desses dois ângulos, x mais 60, é um ângulo raso, ou seja, 180. Portanto, o nosso x é 120 graus. Tá? Agora, eu esqueço de novo que esta transversal existe e vou trabalhar com a outra transversal. E o que que eu vou fazer? Também. Quando elas são muito limitadas, o bom é fazer isso, pessoal, que eu tô fazendo, prolongar elas, tá? Aí, mais longe possível da incógnita é aqui. Só que esse cara é maior que 180, né? Então, de novo, vou naquela dica. Vou trabalhar com ângulos menores, de 180 não, né? De 90. Vou trabalhar com valores menores que 90 graus. Então, não quero esse, mas eu sei quanto é esse aqui em verde, ó. Não sei se vocês enxergam as cores hoje. Quanto que esse cara vai ser? Gente, 105 com o verde dá 180 graus, né? Então, 180, se eu tirar esse 105, perdão, eu vou ter 75 graus. Pronto, agora eu busco o correspondente desse 75 lá embaixo. 75 ele tá onde? Estão enxergando que ele tá acima da reta paralela, mas em relação à transversal ele tá à esquerda. Então, se ali é 75, aqui também é 75. Opa, mas quem tá ocupando essa posição aí não é o y? Então, aqui eu já tenho que o y é 75 graus. O movimento voltou, né, pessoal? Não sei se vocês escutaram um barulho lá no fundo. Bom, seguindo. Questão de número 136 também diz, ó, que as retas são paralelas. Se elas são paralelas, elas vão gerar ângulos correspondentes congruentes. De novo, esse aqui é um caso em que eu não consigo alguma coisa que não tenha o x. Se eu não consigo algo que não tem o x, bom, então eu começo por uma que tem o x. E vou começar com essa aqui, que é aguda, ó. Onde é que tá esse ângulo? 8x mais 9. Em relação à paralela, tá abaixo. Em relação à transversal, está
à esquerda. Então, vai lá em cima. Em relação à paralela, tá abaixo. Abaixo desta paralela. E em relação à transversal, está à esquerda. Já consegue enxergar o ângulo formado pela caneta e pela minha mão, ó. Então, aqui eu tenho 8x mais 9 graus. 8x mais 9 graus e o 17x menos 9 são iguais? Não são, né? Mas o que eles são? Suplementares. Não falei essa palavra ainda hoje, né? E suplementares significa que somados dá 180 graus. Portanto, 8x mais 9 graus é igual a 17x menos 9 graus. Certo isso? Não, não são iguais. É a soma deles que dá 180 graus, tá? Aqui a gente tem um facilitador, né? Que o 9 e o menos 9 se anulam. 8x mais 17x, 25x, igual a 180. X, portanto, vai ser igual 180 dividido por 25. E essa divisão que não é exata, hein? Eu vou virar um pouquinho a minha folha e vou fazer essa divisão. Vamos lembrar como é que a gente faz essa divisão? Das aulas anteriores, hein? 180 graus dividido por 25. Primeira coisa, não dá exato, o 18 não dá, tem que pegar direto o 180, eu vejo que dá 7 vezes. 7 vezes 5, 35, 7 vezes 2, 14, 14 com mais 3, 17. Sobra 5 graus. Quando nós estamos dividindo graus, a gente não continua a divisão. Na verdade, porque não tem ninguém para baixar, né? Então, essa resposta aqui, é 180 graus, vai dar 7 graus. O que é que eu faço com isso? Eu transformo isso aqui em minutos, multiplicando por 60, né? Isso aqui vai dar 60 minutos. Desculpa, por 60 minutos. Isso aqui vai dar 5 vezes 60, 300 minutos, que aí eu vou dividir por 25. Vamos lá. 30 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 25, 25. 5, ainda tem um zero para baixar. 50 dividido por 25, 2. 2 vezes 25, 50. Fechou. Isso é minutos. Portanto, 180 dividido por 25 é 7 graus. X é 7 graus e 12 minutos, tá? Cuidado, pessoal, para quem faz a divisão, né? Deixa eu pegar uma coisinha aqui para mostrar para vocês. Se vocês fossem fazer, por exemplo, assim, ó, né? 180 dividido por 25. Ok, 7, né? Mesma coisa de antes, 175, sobra 5. O que normalmente, numa multiplicação, numa divisão qualquer, a gente faz? Coloca vírgula em zero. Nenhum problema também se vocês fizerem assim. Eu é que acho mais complicado, inclusive, para ensinar para os alunos depois. E aí dá exatamente 2. 2 vezes 25, 50. Ótimo. Só que isso aqui é 7,2 graus. Isso aqui não é igual a 7 graus e 20 minutos. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar, então, dizer que isso aqui, concordam comigo que é 7 graus mais 0,2 grau? Eu tenho que transformar esse 0,2 em minutos, então eu teria que multiplicar por 60, que vai dar os 12 minutos. Então, isso dá 7 graus e 12 minutos. Eu acho mais complicado do que fazer a divisão transformando, né, realmente em os graus que ficaram em minutos, tá? Ok. Se tiverem mais dúvidas sobre isso, olhem a aula anterior que a gente também fez essas divisões. Bom, essa questão aqui é muito interessante, né? A 139, porque, olha, ela não traz valor nenhum. Ela diz que, e aí nós temos o seguinte, ó, nós temos, tá?
duas paralelas, que são a R e a S, que inclusive vou fazer o seguinte, tá? Vou seguir, eu gosto de coisas que seguem, que não se limitam. Vou seguir aqui, tá? Então, eu tenho R e S. Mas ele diz também que as duas retas que são transversais também são paralelas. Opa, isso é uma informação que é importante. Então, se elas são paralelas, eu inclusive vou seguir com elas, né? Segue aqui e segue aqui. Vamos pensar nelas individualmente, tá? Vou pensar nelas individualmente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pensar só na reta T. Eu tenho esse X aqui, e óbvio que eu tenho que começar com ele, porque eu não tenho mais valor nenhum, né? Tá? Quem é que é o correspondente desse X na reta S? Onde é que ele tá? Acima da paralela, à direita da transversal. Então, aqui é X. Da mesma forma, eu tenho que, se aqui é Y, aqui também é Y. Ok. Tá, e aí, prof? E aí que agora ele diz para nós que T e V também são paralelas. Então, se elas também são paralelas, a reta R é transversal a essas duas paralelas. Concordam comigo? De novo, como assim, prof? Ó, então vamos enxergar assim, ó. Se elas são paralelas, vamos enxergar elas paralelas. Não enxerguei elas paralelas agora? Esquece uma das transversais aqui. Ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Se elas são transversais, eu tenho o seguinte, então. Perdão, se elas são paralelas e essa aqui é uma transversal, então eu tenho o seguinte. Quem é que ocupa o mesmo lugar do X na reta paralela de baixo? Não é aqui? Sim? Ok. Que informação eu tenho sobre X e Y? Onde é que elas estão? Elas não estão na mesma reta? A soma desses dois ângulos é quanto? 180 graus. E aí, pessoal, acabamos o problema, porque o problema só pede quanto é X mais Y. X mais Y é 180 graus. Foi, parecia bem difícil, mas ela é bem barbadinha. Aí vem esses exercícios aqui malucos, que vem umas coisas muito doidas, que aparecem outros ângulos aqui, que eu chamo de bicos. Ninguém me ensinou, eu inventei esse nome aí, às vezes eu faço essas coisas, tá? Mas o problema fala que R e S são paralelas, certo? Se elas são paralelas, né, tem retas que estão passando por elas, enfim, eu vou ensinar um truque que sempre funciona. O truque que sempre funciona é o seguinte: passar, quando tiver esses bicos aqui, mais uma reta que seja paralelas a essas, as que já existem. Então, eu vou vir aqui e vou passar aqui uma reta paralela. Ok? Então, agora eu tenho 3 retas paralelas. A gente costuma trabalhar essas retas paralelas de 2 a 2. O que eu quero dizer com isso? Agora eu vou fazer o que eu ensinei para vocês. Eu começo sempre o mais longe de X. O mais longe de X está aqui. Ok? Vou esquecer que existe essa paralela aqui de baixo. Vou trabalhar só com essa paralela preta e essa paralela R. E aí eu enxergo que elas estão sendo intersectadas por esta transversal aqui, estão vendo? Essa aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar essas transversais. Então, prolonga essa transversal. E aí, o que é que eu sei, amores? Eu sei o seguinte, que este ângulo de 40 aqui, ele tá abaixo da minha reta paralela e à direita da transversal. Aqui embaixo, ó, onde é que vai estar o meu 40? Abaixo da reta paralela e à direita da transversal. Aqui não é 40? Aqui é 40. Tá, e aí, prof? Aqui a gente vai sempre usar o OPV, ângulo oposto pelo vértice. Olha só. Aqui, ó, o 40 está sendo formada por essa reta preta e essa reta transversal. Lá do outro lado, ó, reta preta e reta transversal. Isto aqui também é 40 graus. Só que informação eu tinha anterior? Eu tinha aqui todo este ângulo, ó, inclusive a parte que está em verde, mais essa parte de baixo é 112. Portanto, para saber quanto é só esse pequenininho aí, o
que eu tenho que fazer? Não tenho que fazer 112 menos 40? Tenho, né? Então, isso aqui vai dar 72 graus. Ou seja, este ângulo que está aqui, ó, agora, que tô pintando em rosa, é 72 graus. Bom, mas vejam que agora esses 72 graus já não está sendo formada na transversal que eu estava trabalhando antes. Percebam que ele está sendo formado na outra transversal. Concordam comigo? Ele está sendo formado por esta transversal aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou prolongar esta transversal aqui. E aí, o que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho o seguinte... 72 graus, agora eu vou usar, olhem só, essa transversal, ela tá passando por quais paralelas? Pela S e pela pretinha, ok? Então, onde é que esse 72 está sendo formado em relação à paralela? Abaixo, então aqui, abaixo. E em relação à transversal, ele tá à direita ou à esquerda? À esquerda, então este cara aqui é 72 graus. E qual é a relação entre o x e o 72? Eles são opostos pelo vértice. Desta forma, o nosso x mede 72 graus. Tá? Seguindo, coloquei mais uma dessas maluquinhas aqui. Essa tem muitos ângulozinhos, né? Ela nem estava na nossa lista de exercícios, mas ela tá lá e eu vi que dá para fazer. Então, de novo, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar o mais longe, nesse caso não é x, é alfa. Eu poderia vir aqui de baixo ou lá em cima eu vou começar por lá até porque tá um pouco mais longe. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho vários bicos, mais do que um, na verdade, e eu tenho que passar retas paralelas às demais. Então, eu vou passar duas retas paralelas aqui, ok? Vou começar lá pelo 30 e eu enxergo que o 30 está sendo formada por uma transversal, uma paralela, que é lá em cima, e esta transversal. O que eu vou fazer? Vou prolongar essa transversal. Prolonga essa transversal. Onde é que aquele 30 está sendo formado? Ele está sendo formado abaixo da paralela, à direita da transversal. Abaixo da paralela, à direita da transversal. Aqui é 30 graus. E, de novo, sempre que a gente tiver esses cantos aí, né, esses bicos, a gente com certeza vai usar OPV. Se aqui é 30, quem é o oposto pelo vértice? Está sendo formado pela transversal e pela paralela. Não é aqui? Aqui é 30 graus. Show! E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho, se aqui é 30 e tudo é 80, quanto mede esse pedaço aqui, gente? Tudo era 80. Esse pedaço é 30 e esse é 50. E aí, olha o que aconteceu. Eu já caí na outra transversal. Se eu cair na outra transversal, eu já tenho que fazer um prolongamento dessa transversal aí para trabalhar com a reta paralela de baixo. Agora, a reta paralela lá em cima, que é R, eu esqueço. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou prolongar essa reta aqui. E aí, eu vou ver o seguinte. Onde é que esse 50 graus está sendo formado? Ó, abaixo da paralela. De novo, tá? Quais são as duas paralelas que agora estão em questão? Estas duas, ó. Porque essa transversal tá pegando essas duas. Ah, prof, mas se ela seguisse, sim, ela ia pegar a outra, mas a gente sempre vai de duas em duas, tá, gente? Tá? Sempre próximas. Ó, onde é que esse 50 graus tá? Ele tá abaixo da paralela, à esquerda da transversal. Abaixo da paralela e à direita da transversal. Então, o alfa é 50. Não, pessoal. Olha onde é que esse 50 graus está sendo feito. Por essa transversal e por esta paralela. Então, por essa paralela e pela transversal, aqui é que é 50. Ou seja, um pedaço do meu alfa é 50. Então, o meu alfa é 50 mais uma outra partezinha que tá faltando aqui, ó. Que eu quero saber quanto é essa parte aqui. E aí, essa partezinha que eu preciso tá na outra reta, né? Se tá na outra reta,
Que outra reta? Outra reta transversal, tá? Eu vou, primeiro, prolongar essa minha paralela e também prolongar essa minha transversal. Ok? Onde é que esse cara laranja que eu preciso dele está? Onde é que ele tá? Ele tá abaixo da paralela e à direita da transversal. Ele não tá aqui? Só que o que que esse cara é em relação aos 50? Não são opostos pelo vértice? Então, aqui é 50 também. E se aqui é 50, aqui é 50 também. Prof, foi coincidência os dois darem iguais? Sim, foi coincidência. Não vamos achar que é sempre isso, tá? Então, o nosso alfa é 50 mais 50. O nosso alfa mede 100 graus, tá? E para fechar, então, só para a gente pensar o que são retas perpendiculares. Primeiro são retas concorrentes. Concorrente, então, que se interceptam. Formando 4 ângulos iguais. Esses 4 ângulos têm que ser iguais. Então, assim, ó. Não vou fazer de novo, né? Na linha horizontal aos nossos olhos. Então, R, tá? Se vão formar 4 ângulos iguais, por exemplo, se eu fizesse assim, será que os 4 ângulos iam ser iguais? Como assim, prof? Ó, fiz um riscadinho aqui, vamos ver se vocês enxergam. Acho que não, ficou muito clarinho. Vamos tentar. Vamos tentar pegar um rascunho para não estragar o nosso aqui. Tá. Então, olha só. Se eu pegar uma reta assim, e se eu pegar outra reta assim, será que os 4 ângulos que eu tô formando aqui são iguais? Bom, os opostos pelo vértice eu tenho certeza que são. Mas esse e esse são iguais entre si, mas são iguais aqui, esses dois? Não, né, pessoal? Para que os 4... Uma circunferência toda tem 360 graus. Eu sei que eu tenho que dividir em 4 partes iguais. 360 dividido por 4, isso vai dar 90 graus. Portanto, ó, R é perpendicular. Simbologia de perpendicular, gente, ó, são 2 retinhas perpendiculares, tá? R é perpendicular a S. Os 4 ângulos que nós formamos são ângulos retos, ou seja, 90 graus. A gente já conhece a simbologia do 90 graus, que é um quadradinho com um pontinho no meio. Tá bom? Ótimo. Última definição para hoje é o que é a mediatriz de um segmento. Mediatriz de um segmento, importantíssimo, é uma reta, tá? Que ela, ó, é um segmento, tá, gente? Se não for segmento, não tem como fazer mediatriz. Por quê? Porque essa reta, ela intercepta o segmento no ponto médio. Entenderam por que tem que ser, então, um segmento? Porque se não for um pedaço só, eu não sei onde é que é o ponto médio, tá? Sendo perpendicular ao segmento. Portanto, né, eu vou ter uma reta, a mediatriz é uma reta, ela não tem nem início nem fim, tá? É isso aí mesmo. Ela vai pegar aqui o ponto médio do segmento, ela vai passar pelo ponto médio do segmento. Então, vamos passar a mediatriz aqui no ponto médio e vai ser perpendicular ao segmento. Derrubei minhas canetas no chão. Vamos lá. Então, aqui, ó, vou ter a minha mediatriz, que é perpendicular, passa pelo ponto médio. Isso aqui, portanto, é a nossa mediatriz, tá? Eu não vou fazer hoje, e eu vou fazer uma aula só de construções geométricas, tá, pessoal? Para a gente lembrar como constrói, como acha, por exemplo, o ponto médio, através, por régua e compasso, como é que eu encontro a bissetriz, só usando régua e compasso, e como é que eu traço a mediatriz só usando régua e compasso, tá bom? Essa foi um pouquinho mais curtinha, também são bem menos exercícios, mas lembrem que eles já estão todos resolvidos também, tá? Tá lá no nosso, no Moodle, lá na nossa página, tá bom, gente? Um beijo e fiquem bem!